Desde o início do ano nós já falamos bastante sobre a Igreja Católica, sobre como ela está aí passando por todos, ela está permeando aí todos os processos de relações sociais e políticas durante a Idade Média. Começamos a falar também sobre alguns processos de mudança dentro da própria igreja e hoje nós vamos falar sobre mais um processo aí na história que faz parte dessa mudança de mentalidade do homem que está passando ali dos pensamentos medievais para os pensamentos do Estado moderno, né, do mundo moderno. E também como isso vai afetar agora, de uma forma muito mais forte do que a gente já tinha visto até aqui, a Igreja Católica. A Igreja Católica, desde o seu fundamento, ela foi se afastando, né, sobre a igreja, daquela igreja raiz surgiu ali em Roma, e foi se aproximando mais de uma instituição muito opulenta, ligada a riquezas e cheia de luxos. E isso não agrada a muitos membros da igreja desde muito antes. Nós falamos lá no começo do ano que em 1054 já houve o primeiro abalo dentro da estrutura da igreja, que foi a divisão da igreja entre a igreja romana e a igreja apostólica, né? A igreja ortodoxa, desculpa, parei até para pensar agora. Dessa mudança, né, a igreja ortodoxa ela se manteve mais próxima da sua raiz, enquanto a igreja europeia, a igreja católica apostólica romana, ela foi se tornando cada vez mais rica e isso foi ficando cada vez mais aparente. E conforme ela foi detendo cada vez mais poder e dinheiro, isso começa a interferir nos interesses aí, tanto da nobreza quanto de outras classes que vão surgindo. Vale lembrar que alguns séculos depois a burguesia ascende como uma importante classe social, porém os ideais da igreja sempre se chocaram com os ideais da burguesia. E sim, ainda estamos falando de um período da história, né, está falando aqui do século XVI agora, nessa virada, nessa mudança da mentalidade do homem europeu, mas que a igreja ainda é a instituição mais influente, tanto social quanto religiosamente. O que nós vamos falar hoje aí são dos... Aqui... O que nós vamos falar hoje aqui são dos acontecimentos que levaram a um novo episódio dentro da história da Igreja Católica. Nós vamos começar a falar sobre a reforma religiosa. A reforma religiosa foi um movimento onde, em vários países, né, em vários locais espalhados pela Europa, membros da igreja começaram a se voltar contra os dogmas e os interesses que a própria igreja defendia e fundar novas visões religiosas a partir da visão que a Igreja Católica sempre pregou, o cristianismo. Ainda no século XIV e no século XV, vários movimentos, né, sociais e culturais começaram a questionar a importância da Igreja Católica relacionado a problemas estatais, né, a assuntos estatais, na verdade. Muita gente questionava, né, no processo anterior ao início da reforma, por exemplo, nós temos um personagem muito importante, que é John Wycliffe, que ele justamente questionava isso. Ele dizia que a igreja deveria se voltar especificamente para os problemas religiosos e deixar os problemas estatais serem resolvidos pelo próprio Estado, né? Um grande questionamento que ele fazia é de por que a igreja tinha uma importância que ultrapassava a ideia de Estados nacionais, enquanto o rei só tinha importância dentro do seu Estado nacional. Essa e outras interrogações já vinham aí sendo abordadas por vários grupos. No próprio Renascimento, como a gente falou no conteúdo passado, era um processo aí onde se discutia bastante sobre essa importância, né, que a igreja se dava, né, que a igreja dava para o teocentrismo. Começaram a surgir as ideias agora do homem no centro das coisas, do racionalismo, as ideias das relações comerciais acima das relações religiosas, ou pelo menos desligadas umas das outras, e isso acabou interferindo cada vez mais, fazendo com que as pessoas pensassem cada vez mais. Outras coisas vão estar relacionadas. Durante o século XIV vai existir o surto da peste negra. E muita gente, Europa fora, começou a se questionar sobre esses ideais que a igreja pregava, né? Sobre os dogmas defendidos pela igreja, porque na hora em que as pessoas mais precisavam se apegar à sua fé cristã, os padres ali, os bispos, eles ficaram de braços cruzados e não sabiam como agir. A verdade é que os membros do alto clero eles se acostumaram a não ter que agir, a apenas tomar decisões políticas, né, e não precisar desse apoio religioso tão grande à população. O que não se esperava era que durante o surto da peste negra, 1/3 de toda a Europa tinha morrido e não adiantava buscar esse apoio na fé porque a igreja não estava conseguindo fazer nada. Muito pelo contrário. Durante todo esse processo aí, até antes disso, o que a igreja vinha fazendo cada vez mais era aumentar a cobrança de impostos em cima dos seus fiéis
E isso também era outro ponto que já criava, né, desentendimentos entre a população e a igreja. Um outro grupo, né, a burguesia, já citei aqui, muito influente agora, começa também a ter lá seus atritos com a igreja. Porque para um burguês, para quem vive do comércio, o interessante é poder lucrar em cima da sua atividade. Já a igreja, ela barrava esse lucro, né? A igreja, ela criticava os grandes lucros, era tido como usura, também criticava o empréstimo, né? Era o pecado da usura, né? Condenado aí pela igreja, ia totalmente de encontro com o que a burguesia queria para si. E por conta disso, a burguesia não viu aí motivos de não apoiar movimentos, como foi o caso do movimento renascentista, que pregava ideias contra os dogmas da igreja. A gente falou também lá no início do ano que a igreja ela cria mecanismos para tentar se defender, para tentar se blindar e não perder seu poder. Um desses mecanismos foi o Tribunal do Santo Ofício, que foi criado ainda lá, principalmente ali no século XII, mas que estoura no século XIII e que se espalha por toda a Europa, julgando e punindo as pessoas que eram condenadas por serem hereges. Então, os hereges são todas as pessoas que defendem ideias contra os dogmas defendidos pelas igrejas. E um dogma, para vocês que não lembram, né, a gente falou disso lá no começo do ano, é toda a filosofia e crença religiosa que a igreja defende. Mas o processo de reforma religiosa, propriamente dito, só vai ter início mesmo ali em meados do século XV. E primeiro vamos criar aqui um conceito do que foi a reforma religiosa, né? Do que foi todo esse movimento. A reforma religiosa, na verdade, é um movimento de saída de fiéis de dentro da própria Igreja Católica, que desenvolveram suas próprias visões, como eu já falei aqui, relacionadas aos dogmas que eles acreditavam, combatendo aí as visões da própria igreja, as decisões da própria igreja, do clero, na verdade, do alto clero, com que eles não concordavam. Um dos personagens mais emblemáticos, na minha opinião, o personagem mais emblemático de todo esse processo é Martinho Lutero. Ele não foi o primeiro a se chocar com as ideias da igreja. A gente viu aqui que John Wycliffe, ele já tinha críticas aí colocadas publicamente, ele foi considerado inclusive herege pelo Tribunal do Santo Ofício, mas Martinho Lutero era um membro da igreja, né? Ele foi educado, ele era monge. Ele sai da igreja, né, por não concordar com muita coisa, principalmente ali com a cobrança das indulgências que eram cobradas na Alemanha. E o povo alemão, as camadas mais pobres alemãs, as pessoas viviam em uma situação muito precária, mas a igreja só aumentava cada vez mais os impostos e não dava nenhum auxílio. Inclusive as pessoas pagavam indulgências algumas e não podiam entrar em determinados ritos da igreja, algumas missas, né, que eram mais festivas, né, essas pessoas eram barradas na entrada. Um desses episódios, obviamente, vai levar Martinho Lutero a escrever a sua tese, né, de contestação aí sobre as ideias da igreja, o que a Bíblia diz, mas o que o clero de fato vinha fazendo. Esse vai provocar o desligamento dele de uma forma muito tensa da Igreja Católica, mas nós não vamos falar do luteranismo hoje, das suas características, porque isso vai ficar para o próximo vídeo, onde nós vamos observar, na verdade, todos os movimentos. Nós vamos fazer uma comparação aqui de todos os movimentos religiosos, da reforma religiosa e também a contra-reforma, né? A atitude da igreja para tentar barrar todo esse processo de expansão aí, de leva nessa saída de fiéis da Igreja Católica que começaram a seguir outros conceitos religiosos. A gente pode analisar nesse mapa aqui os principais centros onde se desenvolveram as culturas de reforma religiosa. Se vocês observarem toda essa região que está meio um azul acinzentado aí, começa com o Sacro Império Romano Germânico e vai subindo ali pela Dinamarca, Noruega, Suécia, se expandindo aqui para o lado também na Prússia e na Lituânia. É toda a região que foi atingida pela reforma luterana, né? Lutero, como eu falei para vocês, o primeiro aí a começar a fazer esse processo de reforma, né, dentro da igreja, mudar a sua visão. Mas pro lado a gente consegue ver a Rússia aí toda coberta sobre as mudanças que aconteceram na igreja ortodoxa. A gente já falou aqui que isso vai acontecer lá em meados do século XI, essa divisão da igreja. Mas agora, durante esse período de reforma religiosa, a igreja ortodoxa consegue se fixar e expandir sua cultura por todo o território russo. No canto direito, embaixo do mapa, vocês podem observar aí, num tom meio dourado, o Império Otomano. E é esse, né, a gente sabe desde séculos passados, século VIII,
né, vivendo sob influência da cultura muçulmana. No mapa vocês vão ver destacado em verde lugares como Espanha, França, Boêmia, Áustria, Itália e a Polônia, vivendo sob influência da Igreja Católica Romana, e é daí que surge, principalmente na região da Itália e da Espanha, que surge o processo da contra-reforma, contra a expansão das outras ideias religiosas que estão se difundindo. Na Inglaterra vocês vão ver destacado em laranja o nascimento da Igreja Anglicana, e tem outro processo não relacionado tanto a ideais religiosos, mas sim a fins políticos. E vocês vão conseguir ver também na Escócia e na Holanda, aí num tom de lilás, o surgimento da Igreja Calvinista, com ideais mais relacionados à classe burguesa. Nossa aula de hoje então fica por aqui, né? O mesmo combinado de sempre. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês comentam aqui embaixo do vídeo. Eu vou deixar aqui também para vocês a indicação das páginas onde vocês vão encontrar o conteúdo no módulo. E já lembrando, né, a nossa próxima aula, a gente tem uma comparação de todos os movimentos de reforma religiosa. Tchau e até mais.